Olá, pessoal! O episódio de hoje do De Frente com Gabi, temporada Mulheres na Psicanálise, está pra lá de especial. Hoje a entrevista conversa é no formato presencial e eu estou aqui com uma analista que veio lá das Europa. Estamos falando com Carolina Moreirão. Carolina Moreirão é psicanalista, membro dos Fóruns do Campo Lacaniano da Bélgica, participante do Colégio Clínico Psicanalítico de Paris, mestre em Psicopatologia Clínica Psicanalítica, Psicanálise e Interdisciplinaridade, Paris CT, e especialista em Psicologia Clínica pela PUC-Rio e psicóloga clínica pela IBMR, também Rio. Atualmente reside em Amsterdã, onde pratica a psicanálise. Carol, estou muito feliz em recebê-la aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Estou um pouco sem voz, mas acho que vai dar certo, né? Tudo certo. Chegando no Brasil é isso mesmo, né? Trabalho e tentar um pouco férias. Então, estou super contente pelo convite. Obrigada. Estou super contente de estar aqui nesse espaço que eu via só nas telinhas. Te ver pessoalmente, gente, ela é maravilhosa. Ela é mais linda ainda presencialmente. Um mulherão incrível. E essa cidade maravilhosa que eu tô apaixonada, vai ser difícil voltar para casa. Então, a pessoa vem a primeira vez e já pensa quando vem a segunda. Exatamente, eu já tô a segunda assim. você vem só de férias para passear com a família. Sim, com certeza. Vamos ao que interessa? Carol, conta pra gente como é que foi o seu encontro com a psicanálise, como é que foi a decisão de fazer o mestrado? Quero saber. Uau! Pouca coisa. Bom, meu encontro com a psicanálise se deu através da análise, né? Quando eu era jovem. Mais do que eu sou hoje, porque eu me considero muito jovem ainda. Fui fazer uma análise e algo aconteceu ali e eu quis saber o que era isso. E foi isso que me causou, o que foi isso que aconteceu. E aí eu fui fazer um curso de psicologia, porque eu achei que era ali que eu ia saber mais sobre a psicanálise. De alguma forma, eu acho que esse não foi todo perdido, porque eu acho que, enfim, foi uma boa formação. E eu tive aí uns contratempos, né, durante a graduação de troca de universidades e também, né, de outras questões pessoais, né, mãe, né, então essa divisão mãe, mulher, estudante, profissional, enfim. Depois disso, durante a minha graduação mesmo, eu fui procurando algumas escolas de psicanálise para poder participar um pouco mais, né, tive que, de alguma forma, né, entender um pouco mais do que era a psicanálise mesmo, porque eu acho que, embora eu ache importante a psicanálise estar no discurso universitário, estar na polis, não é ali que a gente sabe que se forma um analista, né? Então isso também para mim foi uma coisa que eu fui aprendendo, né? E uma outra área que eu gosto muito também é a área acadêmica. Então eu já queria fazer um mestrado, eu finalizei a especialização, fiz estágio no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio. Foi, assim, Ai, que legal! foi um divisor de águas para mim, assim, e a pós da PUC também, embora seja psicologia clínica, o título é totalmente sobre a psicanálise lacaniana. Conhecer Lacan também para mim foi outra coisa, e aí de alguma forma acabei procurando um analista mais lacaniano, então tudo foi caminhando assim de alguma outra forma, né? Não foi nada, eu vou fazer isso, as coisas foram meio que acontecendo, né? E aí, enfim, aí fui parar em Amsterdã. Já queria fazer o mestrado, tive que adiar um pouco os planos, veio pandemia no meio do caminho. Nossa! E aí, uma certa resistência à língua holandesa, fui aprender o francês, né? A psicanálise na Holanda é um pouco mais complicada, né? E aí acabei indo para Bruxelas, né? Para seguir a minha formação com os fóruns. Fica muito longe? 2 horas e meia, mais ou menos, de ônibus ou de trem, assim, para mim é relativamente tranquilo. Para estar em outro país, né? Porque o Brasil é enorme, 2 horas e meia a gente vê, um trânsito no Rio normal, né? E aí ia a Paris também para minha análise, supervisão. E eu já estava indo tanto a Paris, né? E já estava fazendo francês, enfim, para formação. E pensei, por que não fazer um mestrado aqui, né? Já estou por aqui. E o mestrado lá é bem reconhecido, né? Enfim. Eu acho que foi uma certa desculpa também, né? Para poder fazer mais sessões de análise, participar mais dos fóruns, fazer mais supervisão, porque, de certa forma, eu estava mais lá, né? Porque eu acabava indo e voltando toda semana. Eu ia toda segunda e voltava toda quarta. Quinta atendia, sexta e sábado às vezes dava aula, enfim. Então acho que também
Claro que o mestrado foi excelente, foi uma experiência incrível. A área acadêmica, como eu falei, é um lugar que eu gosto de estar, eu acho importante a gente participar disso, né, da psicanálise estar nesses lugares, mas a clínica para mim é soberana. Então... E foi assim, né, que as coisas aconteceram. Nossa. Você perguntou do início até onde eu tô hoje, nossa. E aí você pode contar pra gente como é que surgiu a questão de pesquisa, né? Porque é interessante pensar esse olhar para o mestrado, né? E a questão de pesquisa, como é que surgiu? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu acho que tem muito a ver com o contexto onde eu estou inserida, com o lugar, né? Eu já escrevi um artigo sobre, né? Eu falo no artigo do livro do Psicanálise Afora, que inclusive agora você tem. Ai, autografado, gente, desculpa. É para poucos. Enfim, que eu trato ali um pouco sobre a proibição do uso de divã, que foi uma coisa que me deixou muito chocada. A própria movimento psicanalítico na Holanda, aquilo me deixou um pouco perturbada logo quando eu cheguei. Eu fui entender como é que era a prática, como é que as coisas funcionavam. Obviamente, se eu estivesse no Brasil, se eu estivesse em outro lugar, não seria essa minha questão de mestrado. Mas a minha questão gira em torno das resistências à psicanálise. Então, ou seja, eu ampliei um pouco mais do que eu já tinha trabalhado nesse artigo, que eu falo sobre a proibição do uso de mão, um pouco do contexto histórico da psicanálise, um pouco da minha formação. E aí, nessa proposta do mestrado, a ideia era essa, né? Falar um pouco sobre as resistências à psicanálise e a Holanda como um estudo de caso, né? E aí eu levanto algumas hipóteses, né? Se essas resistências viriam aí de uma questão social, cultural, política, religiosa, ou algo desse discurso científico que a gente vê muito e atualmente está bem presente também no Brasil, né, da psicologia baseada em evidência, né, das terapias baseadas em evidências. E também aí se seria uma resistência dos próprios psicanalistas, né, que de alguma forma se fecharam num grupo, perderam espaço na universidade, na polis, e acaba criando ali quase uma religião, né? E eu tenho visto muito isso, sabia? Isso tem me preocupado muito, assim, esses grupos que de alguma forma tentam trazer um novo da psicanálise, tentam trazer um frescor da psicanálise, uma psicanálise não vinculada às escolas, uma psicanálise mais livre, como eu tenho lido, né? Não sou eu que dou esse nome, mas em alguns lugares eu vi isso, mas que também de alguma forma se reduzem a esse pequeno grupo, não conversam com outros. Então, para mim... Isso é sintomático, né? Exato, né? Então, assim, de alguma forma, os próprios psicanalistas repetindo aí esse movimento de resistência. Freud vai trabalhar ao longo de toda a obra dele a dificuldade que ele teve de sustentar a psicanálise, né? De fazer existir a psicanálise. Até mesmo com os pares dele, ele rompeu com muitos colegas, né? Foi necessário para que a psicanálise pudesse existir, né? E tudo que ele fez para que pudesse deixar de alguma forma a psicanálise uma prática que a gente pudesse exercer, que não fosse tomada de uma maneira equivocada, né? Bom, enfim, né? A gente sabe aí que a IPA fez uso e abuso do nome e da instituição. Então, todo o trabalho que ele fez, né, de alguma forma acabou tomando outros rumos, né? O Lacan, a gente sabe, vem aí contestar tudo isso, né? Mas a minha preocupação ainda é essa, né? Eu ando um pouco com essa questão sobre a formação do psicanalista, né? Sobre a formação do analista. E o quanto, de alguma forma, se esses psicanalistas não estão aí na tentativa também desse movimento novo, que eu acho importante, eu acho necessário, né? Porque senão, de novo, as escolas não podem se fechar também só a esses grupos. Mas se de alguma forma isso não está incluído aí também algo da resistência do próprio analista, de não participar de uma escola ou de criar um grupo e se fechar nesse grupo também, né, dos pares que não se conversam. Pois é. São muitas questões que você traz aí. O primeiro ponto que você traz é a proibição do uso do divã. Eu não sei se todo mundo sabe, eu nunca li nada muito aprofundado, assim, nada muito específico sobre isso. O divã, então, é proibido na Holanda ou em outros países também? Como é que é isso, Carol? Bom, então, eu vou deixar aí para vocês matarem essa curiosidade, lendo o livro do Psicanálise Afora, que tem lá um artigo que eu comento sobre isso. Tem artigos de outros psicanalistas também que contam suas experiências sobre a psicanálise pelo mundo afora, então é super interessante. Mas apenas que vocês não fiquem tão ansiosas. Pelo que eu investiguei, é proibido na Holanda, né? E tem as questões por quê, como funciona, o que isso quer dizer.
Enfim, eu vou deixar um pouco... Nossa, então é bem específico. O divã é proibido na Holanda. E se alguém for pego com divã? Acontece alguma coisa? Tem punição? Aí você vai me obrigar a falar do Tipo, artigo. gente, olha aqui meu divã, sou herege. Se eu for pra Holanda... Então, né, eu sou meio bruxa, né, então eu vou morrer queimada na fogueira, então eu falei, eu vou usar e vamos pronto. lá, né, vamos lá. É assim, em grande resumo, ele tem um contexto. A ideia também de dizer essa história da proibição, né, também tem um pouco a ver com o que eles entendem sobre o atendimento psicanalítico. Então, de alguma forma, você não pode usar o divã. Então, um atendimento face-to-face, você não pode colocar ninguém no divã. Eles alegam que a psicanálise não é eficaz, é longa e cara. Bom, concordamos em algumas coisas. Curta, a gente não pode dizer que é. Tá, ok, longa, ok. Cara, acho que também. Agora, não é eficaz? Qual a eficácia, né? É discutido isso, né? Sim. Nossa, mas quantas questões, né? Eu vou manter o suspense, vou deixar vocês investigarem mais sobre isso. E das hipóteses que você trabalha na tua pesquisa, né? Se é uma resistência cultural, política ou religiosa, né? Uhum. É interessante você ter partido dessas 3 hipóteses para pensar que resistência é essa que está operando nessa cultura, né? Onde essas pessoas se relacionam dessa forma, que tem uma, vamos dizer assim, uma história muito particular. Eu fiquei muito interessada em te escutar, pensando no que o Freud, no como o Freud finaliza o texto, A Resistência da Psicanálise, né? Ele escreve o seguinte: finalizando, podemos perguntar com toda discrição se a própria personalidade do autor, de judeu, que jamais ocultou sua condição, não teria colaborado para a antipatia do meio ambiente em relação à psicanálise, né? Então ele vai levantar essa hipótese se as resistências e oposições à psicanálise têm ligação com o fato dele ser judeu. Sim. Né? Eu acho interessante ele levantar essa hipótese ao final do texto. Não sei se você leva isso em consideração na tua pesquisa. Sim, essa é uma pergunta que eu faço, né? Quando eu vou contar um pouco sobre a história do movimento psicanalítico na pesquisa e da história do movimento psicanalítico na Holanda, e se seria uma teoria judaica, judia, não sei como eu posso dizer isso, porque sim, o nome do Freud estava vinculado ao judaísmo de alguma forma, à língua alemã também, né? Inclusive a gente sabe que ele elege aí o Jung para ser o porta-voz dele aí, para levar a psicanálise à frente, por ser novo também, jovem, que o Freud já tinha uma certa idade, né? E era um psicanalista que, de alguma forma, falava outras línguas, já estava em outra parte, né, do mundo, assim, de alguma maneira, e que não estava vinculado ao judaísmo, né? Essa é uma questão que eu levanto, realmente, se isso haveria de alguma forma, porque a gente sabe que a Holanda é um país, né, que é muito pragmático, né? E esse pragmatismo vem, né, tem resquícios aí do protestantismo, da religião, que foi um país que foi ocupado por muito tempo pelos espanhóis, né, e que exerciam um catolicismo ali, nesse lugar. E que hoje, né, embora se considere um país ateu, né, a maior parte da população é ateu. É mesmo? Sim. Na Holanda Sim, tem sim. Outra curiosidade, não sabia. Tem aí o resquício da religião que entra na cultura, não tem como. Por exemplo, no Brasil a gente tem muito forte o catolicismo, né? Ainda que tenham outras religiões, enfim, o catolicismo é muito forte e ele opera muito na questão do dia a dia. Então, assim, tem um resquício que é do catolicismo, a questão da culpa, por exemplo, né? Enfim, advindo aí dessa parte da religião. Então, aí um pouco dessa questão. A gente sabe que teve essa ocupação nazista, né? Então, quando eles entram na Holanda também, e antes disso, os psicanalistas que vieram para a Holanda de alguma forma se refugiar, não são aceitos pelos psicanalistas. Alguma parte, né, dos psicanalistas rejeitam esses psicanalistas vindo da Alemanha ou de alguns outros lugares ali perto, né? Por medo de competir com eles, porque eles, enfim, treinaram com Freud, fizeram análise com Freud, e eles achavam que eles estavam num nível muito acima. Então tem um pouco desse lugar de não aceitação desse outro, né? O que é muito curioso, né? Enfim, no momento de guerra, de uma ocupação nazista, você está preocupado com esse tipo de questão. Enfim, tem muitas coisas que giram em torno disso. A gente sabe que os livros do Freud foram queimados em praça pública. Na Holanda? Não, na Alemanha. Na Alemanha, sim. Alemanha. Ah, tá. Tanto dele como tantos outros pessoas, como, sei lá, filósofos, né, escritores, muitos ligados também de alguma forma
ao judaísmo, né? Então essa caça aí aos judeus, não só exatamente, mas enfim, tinha tudo aquilo que eles pregavam, né, dentro do que eles queriam manter. E o Freud, ele tem um xiste maravilhoso a respeito disso, né? Ele fala, eu até coloquei isso na pesquisa, né? Ele fala, eu vou falar assim com as minhas palavras, né? Me desculpe se eu errar alguma coisa, mas ele fala, nossa, como evoluímos, né? Como a humanidade evoluiu. Hoje estão queimando meus livros em praça pública. Antigamente me queimariam na fogueira viva, né? Então, assim, Que xiste maravilhoso. Nossa, macabro, assim, né? Tô vivo, meus livros. Assim, no meio de toda a confusão, ele ainda consegue fazer algo com isso. Eu acho isso tão interessante. O Freud passou por tantas coisas, né? Sim. Muito difícil a gente falar, porque a gente não passou por essa situação de guerra, evidentemente, como em outros países da Europa, né? Até hoje a gente vê os resquícios disso, inclusive se a gente pensar até no formato das casas, né? Ou naquilo que você come, você se prepara para comer aquilo no jantar, meio que o que tem. Você vai no mercado muitas vezes, você não é igual no Brasil que a gente estoca comidas, que a gente meio que quase vai no mercado todo dia, né? As geladeiras não são muito grandes, os armários não são muito grandes. Outra vibe, outra forma de viver, de se relacionar, de consumir também, né? Pelo que você está dizendo. Exatamente. Então, tudo isso tem um resquício, assim, pós-guerra, né? Então, tudo isso que está envolvido de alguma forma socialmente, culturalmente, né? E não tem como a gente negar, né? O Freud, embora ele vai dizer a sua posição em relação à religião, ele vai ser caçado por isso, né? Ser procurado, ser... E é por isso que ele sai de onde ele tá para poder se refugiar. Enfim, né? A Marie Bonaparte ajuda ele, né? Ele vai parar em Londres, enfim, a gente sabe toda essa história. Mas sim, tem essa questão religiosa. Mas a questão é interessante, porque acho que numa pesquisa de mestrado a gente não responde muitas perguntas, a gente vai levantando algumas hipóteses, isso, né? E parece que vai abrindo mais perguntas, vai, né? O negócio é infinito. Mas, enfim, tem algo aí do que resta, né, desse movimento religioso na Holanda que talvez possa apontar por que hoje esse cenário da psicanálise é como é na Holanda. A gente não tem nenhuma escola de psicanálise lacaniana. A gente tem uma iniciativa de psicanálise lacaniana vinculada à AMP, que dura mais de 20 anos. A AMP, Associação Mundial de Psicanálise. Sim, Milé, né? Há mais de 20 anos essa iniciativa e não funda uma escola. E tem a IPA, né, que exerce ali todo um poder, tá num bairro nobre, um casarão de frente para o canal, e que fez alguns usos abusivos do seguro de saúde também, eu conto um pouco isso, nas entrevistas também, quando eu converso com esses psicanalistas, né. Mas assim, a ideia também não é colocar a culpa na IPA, a culpa na religião, não é disso, mas entender. E eu acho isso tão interessante, porque hoje a galera tá tão preocupada em entender o grafo do desejo, entender o gozo, as fórmulas da sexuação, e se esquece de coisas tão básicas, né? Acho que o principal é a gente saber a história da psicanálise e também compreender porque, bom, a psicanálise surge ali com Freud no Império Austro-Húngaro, numa burguesia, e naquela época também, toda uma questão cultural ali que passa naquele momento, então a gente entender que o Freud ainda conseguia... Para mim, eu vejo o Freud lendo o tempo dele, não lendo à frente. A gente tem que dizer, o Freud estava muito à frente. Acho que você conseguir ler o seu tempo é muito difícil. A gente não consegue. A gente está aqui às voltas com as questões de gênero, sexualidade, nomear e não sei o que, tá tão preocupado com isso. Você vê, isso está aqui já há muitos anos e a gente não consegue dar conta. Né? Então, acho que ele, mais do que ler à frente, ele conseguiu ler o tempo dele, que eu acho que é muito difícil. Pouquíssimas pessoas conseguiram fazer isso, pouquíssimos pensadores. Mas, enfim, de alguma forma, a gente tem que entender de onde vem a psicanálise, é importantíssimo. E o Lacan também, numa burguesia francesa. E eu acho que, assim, não numa burguesia só no sentido econômico, mas uma burguesia também desses pensadores, porque dos altos estudos das universidades francesas, porque você sabe que tem uma segregação, né, ali, dos altos estudos e dos estudos meio que normal, né, então assim, bom, ele tava com Sartre, ele tava com Beauvoir, ele tava com uma galera de Althusser. Então assim, a gente também tem que lembrar Foucault disso. assistia, né? Sim, Foucault, e assim, a gente tem que entender o que é essa psicanálise, o que a gente faz com isso, e se a gente copia e cola e bota aqui no Brasil, porque a gente não pode esquecer da nossa realidade, né, embora a gente saiba do inconsciente, da posição do sujeito, enfim, tudo isso, né? A gente não vai ficar aqui levando somente em consideração as questões culturais, econômicas e sociais, mas até eu acho que quando você faz supervisão com alguém que não está inserido nesse contexto, né? Não sei se acho que consegue acompanhar um pouco o que você está dizendo, né? Então, enfim, a gente tem que saber um pouco da história da psicanálise, acho isso super importante.
para depois a gente poder pensar um pouco quais são os fundamentos básicos da psicanálise, operar, enfim. Importante a gente saber também da psicanálise no Brasil. É isso que eu ia falar. O Brasil é enorme. Pois é, como que a psicanálise chegou aqui? Chegou onde? Como que ela foi se espalhando, né? Como é que a psicanálise foi ocupando espaços, territórios, né? E a formação foi se instalando, foi se formando, né? Pensar as instituições, associações, escolas foram acontecendo, né? E se a gente pensar Rio, São Paulo, Alagoas, é outra coisa, né? Assim, a gente sabe que não dá pra gente dizer assim, cada lugar é uma prática. Aí eu faço aqui... Não é disso que a gente está falando, né? Tem os pilares, né? Tem ali pelo que a gente rege, qual a nossa bússola, qual é o nosso guia, né? Mas, enfim, a gente tem que entender como é que é em cada lugar, porque senão vira uma loucura, né? Eu faço uma psicanálise, cada um faz outra, e, né? É claro que com cada paciente a gente sabe que não é a mesma análise, né? Mas, no fundo, o que é que eu acho que é uma sacação excelente do Lacan, né? Que ele lê Freud, ele tira ali o que é estrutural, né? O que eu verifico aqui. E o Freud já tinha isso, né? Quando ele volta para Berlim, nos estudos dele com Charcot, ele fala, gente, tem um negócio para contar para vocês. A histeria que acontece lá em Paris acontece aqui na Alemanha, então, peraí, vamos lá. O que é estrutural? O que é que acontece, né? Como é que pode, em outro lugar, algumas questões se repetirem, né? Um funcionamento da mesma forma, né? Essas são as questões, né, que o Freud... Eu acho que o Lacan soube ler ali o Freud nesse formato. Muito bem, inclusive, né? Acho que o Lacan, ele faz um trabalho, assim, de construção teórica aí do ensino muito interessante. Eu acho que é isso, é uma forma de ler Freud, né? De recuperar o texto freudiano a partir da construção freudiana e ele poder fazer a sua, né? Sim. Agora eu fiquei curiosa com isso, né? Você disse então que a IPA é muito forte lá na Holanda, está localizado no bairro Nobre. Bom, isso tudo acho que se a gente for pensar, os próprios institutos da IPA aqui no Brasil provavelmente também vão ter essa formatação territorial e ideológica também. E eu fiquei pensando isso, assim, você disse que tem uma iniciativa da MP lá, mas que nunca se estabeleceu, né? Então, se a gente for pensar em formação de psicanálise a partir de uma teoria lacaniana específica, assim, uma formação específica, na Holanda é um pouco frágil. Por isso que você, então, foi para Bruxelas. Sim. Mas eu acho isso uma coisa interessante, assim, porque isso foi uma coisa que quando eu cheguei eu fui conversar com uma pessoa que dizia que era psicanalista. E ela falou assim pra mim, não, psicanálise aqui não funciona, você vai ter que fazer outra coisa. Aí eu falei assim, como assim, né? Também não é uma opção. Tô lascada. Pra mim não é uma opção, né? Então vamos fazer a psicanálise existir aqui. E não adianta ter só um psicanalista pra psicanálise existir. Não é assim, eu sou psicanalista, tem psicanalista. E pronto, abriu o consultório e tá tudo certo. Não é assim. A gente sabe. E aí a gente pensa assim, bom, comecei a atender agora, tudo bem. Então tem psicanálise, comecei a atender agora. E quando esse paciente seu se der conta que, de alguma forma, ele quer ser um psicanalista, né? Assim, que não é assim, eu quero ser, né? Mas isso acontece, né? Pode eventualmente acontecer. De todas as pessoas que a gente atende, porque, enfim, né? Com o que é que a gente trabalha, como é que é a formação do analista, né? E isso foi uma questão que eu comecei a me perguntar, né? Há algum tempo. Então eu cheguei muito militante, eu falei, vamos fazer, e vamos trazer os fóruns, e não sei o quê. E fui vendo, entendendo um pouco mais a realidade. E aí eu percebi que eu precisava primeiro pensar na minha formação, para depois poder pensar na formação dos próximos, porque eu não podia formar ninguém se eu não tivesse, de alguma forma, na minha formação, caminhado um pouco mais, né? Então, isso ainda é uma questão para mim, e eu brinco isso, ainda falo isso, né, de alguma forma com meus pares, né, e a gente fala, manda ele para algum lugar, né, igual você foi, né, você manda para a Bélgica, manda fazer uma coisa online, assim, dá uma encaminhada nele. Mas, enfim, a gente sabe que o passo principal é a análise, né, então, de alguma forma, há uma possibilidade de fazer, e de alguma forma, né, tem outros colegas que trabalham com a psicanálise, que não é uma psicanálise lacaniana, e que também eu não posso destituí-los, não posso dizer que eles não são psicanalistas, que os psicanalistas da IPA não são psicanalistas, do meu ponto de vista, da maneira que eu trabalho, conforme eu faço minha análise, né, enfim, toda a minha formação, não é essa prática. Então, né, é algo que eu não faço que não tem a ver com eles. Então, da mesma forma que eles também poderiam dizer, não, isso que você faz não é psicanálise, né? Então, assim, é complicado. Psicanálise é o que a gente faz. Exato. Então, assim, é um pouco complicado.
Bom, o Lacan já vai logo escancarar, né? Vai acabar com todas as amizades, né? Falar, isso aqui não é psicanálise, nada. Vamos falar pra vocês o que é psicanálise. Enfim, de alguma forma, tem pessoas lá que trabalham com algo que eles dizem que é psicanálise, né? Então, assim, como funciona essa formação? É do formato que a gente sabe como é na IPA, né? Enfim, de uma obrigatoriedade, de uma formalização. E também a gente sabe que lá na Holanda não tem psicanálise nas universidades, né? A psicanálise não faz parte, né, da polis, de alguma forma, na minha leitura, né? Porque também pode vir alguém falando, não, você tá equivocada, enfim, na minha leitura. Porque a gente, às vezes, liga a televisão no Brasil, a gente vê alguém falando de psicanalista, alguém faz uma piada. Psicanálise aparece, seja de qual forma for, mas na novela. Exato. Os psicanalistas estão na universidade, os psicanalistas muitas vezes são professores também, sim, né? Sim. Estão em espaços, estão nas políticas públicas de saúde, estão em espaços de saúde, estão em instituições de saúde. Claro, a gente provavelmente, você está falando a partir do que a gente conhece da nossa cultura brasileira. Sim, eu acho também que tem isso. A psicanálise, ela tá na nossa cultura, ela faz parte da nossa cultura de alguma maneira hoje, né? Me parece que na Holanda, pelo que você está trazendo, não. Inclusive até para encontrar livros de psicanálise é muito difícil. Quando eu cheguei, o único livro que eu encontrei de Lacan foi no museu. Ai, gente, Lacan no museu, como assim? De arte contemporânea até, então assim, enfim, até acho não de todo tão mal. Mas, por exemplo, na França, embora esteja perdendo um pouco mais de força, tem algo que faz parte da cultura, tem séries, tem, né, enfim, tem outras coisas que falam a respeito. Exato. Na Alemanha também, né, acabou de perder a última cadeira na universidade, que o Freud, inclusive, lecionava, não tem mais. Nossa. E isso é uma coisa que eu alerto também nessa pesquisa. Ninguém está fora disso, nenhum lugar está fora disso. Para a gente observar essas resistências e perceber que pode vir dos próprios psicanalistas, porque lá eu vejo que de alguma forma eles se reduziram tanto entre eles que perderam espaço, né? E a gente sabe que as terapias cognitivas comportamentais estão aí com tudo. E vinculadas também a essa parte farmacológica também, que de alguma forma é um mercado rentável muito mais, né? E é engraçado, porque a ideia que a gente tem é que a psicanálise é super forte, super conhecida, renomada, né? Se a gente fizer uma pesquisa assim a fundo, entender quem pratica a psicanálise, onde a psicanálise está presente, no Brasil mesmo, a gente vai tomar um baita susto. Eu ia te perguntar se você percebe essas oposições, resistências na França também. Se você percebe que teve uma caída, assim, se alguma coisa se movimentou nesse sentido lá. Acho que eu tenho escutado alguma coisa nos últimos anos com relação a isso. De alguma forma, a psicanálise vem perdendo espaço também lá nas universidades. Tem essa questão das resistências, que eu digo, dos próprios analistas, as brigas entre os próprios psicanalistas, entre as escolas, né? Que aí fica só o grupo de um lado, e aí o outro perdeu um pouco o espaço, e aí só faz naquele lugar, e aí você não quer fazer com aquela pessoa, aí você tem que fazer um outro tipo. Então, assim, também tem isso. Então, por isso, né? Então, é preferível eu excluir o outro, esse outro que não cabe dentro do meu narcisismo, mas eu me defender aqui no meu grupinho e me fechar. Isso não é psicanálise. Não é. Isso é outra coisa, né? Isso é qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu acho que para sustentar a psicanálise num discurso universitário, na polis, é preciso que a gente se abra, né? E eu até brinco, eu falo, mesmo para escutar que o outro e dizer que, bom, sou contra, mas vai ter mas tem que ter esse debate, tem que ter essa dialética, esse diálogo, essa discussão, né? Sim. Bom, você fez a sua pesquisa, você entrevistou analistas, né? Sim. O que você conseguiu concluir? Às vezes a gente não conclui com um ponto, às vezes a gente conclui com várias outras perguntas, e por isso que a gente vai para o doutorado, continuar a pesquisa, vai fazer outra pesquisa. Mas o que você conseguiu assim? Poxa, aqui eu finalizei a pesquisa e encontrei isso. Conta pra gente. Então, de alguma forma, né, o Freud vai falar sobre a questão das resistências, que isso é inerente a qualquer ser humano, está presente, né? Esse é um mecanismo do inconsciente. Então, não tem muito para onde a gente fugir. E a pergunta é, como que pode um psicanalista operar, né, na clínica, se de saída ele já tem a resistência, né? Então, como que funciona isso, né? E o Freud vai falar das 3 profissões impossíveis: governar, educar e psicanalizar. E a gente sabe da dificuldade, né, da impossibilidade, né? E eu penso muito nesse lugar das resistências, né?
Que é um ponto que o Lacan vai trazer sobre a questão quando ele vai falar da resistência do analista, né, lá em 1953, e da questão da transferência, porque o que estava sendo feito, de fato, não era uma psicanálise. E aí, de novo, eu volto nessa história, a galera tá tão preocupada em saber a teoria, entender e explicar os grafos e como é que funciona e tal. E aí você vai fazer uma supervisão e você pergunta onde você localiza a transferência. Não consegue responder. Não consegue, né? Ou então qual é a sua parte que está resistindo você escutar esse inconsciente? Que é o básico, é o Às vezes mínimo. eu faço uma pergunta básica para quem chega. Tá, mas qual é a questão? A questão de análise, você conseguiu já construir junto com o analisante? Junto com quem está falando? O que é questão de análise? Eu já escutei questão de análise, uma análise, né? Então... Sim, justamente, senão gira tudo em torno do imaginário. Ele vai vir sempre. E que é interessante, porque isso é um dado da resistência também, né? Porque, bom, eu não preciso acessar meu inconsciente, então eu vou continuar fazendo a análise. Ai, eu não vou trocar de terapeuta ou de analista. Ai, porque tá indo muito bem, está tudo... Claro, né? Você não tá fazendo nada, né? Você tá indo lá pagando para não ter que lidar com seus problemas, né? Porque fazer uma análise, atravessar uma análise é realmente muito duro, é realmente muito difícil. Mas que tem uma diferença aí entre você, enquanto analista, angustiar esse paciente durante uma análise e o fato de uma análise gerar angústia, né? Sim. Enfim, são coisas que eu acho que diferentes. Então, tem a ver também com a direção do tratamento, enfim, o que você entende sobre uma psicanálise, como é que você conduz. Mas, enfim, de um modo geral, eu entendo que com Freud, né, e aí voltando aí para a história do Lacan, que a resistência está aí com a gente. E eu acho que ele vai poder falar um pouco disso na formação do analista, como é que a gente consegue, porque fazer uma formação de um psicanalista não é você passar 4 anos fazendo uma análise, 4 anos fazendo, não é fazer mestrado, doutorado, pós-doc, não é nesse tipo de quantificar muitos conhecimentos, mas do que se atravessa e do quanto você pode deixar, quando você ocupar essa posição, deixar ser atravessado por isso que o outro vem te dizer e isso não te atravessar de alguma forma. É preciso que isso passe. E que não é uma operação fácil. E às vezes eu escuto muito assim, eu não me afeto que o paciente me diz, eu consigo ser neutro. Não é disso. O ser neutro não é você se envolver, opinar ou não, né? Claro, tem uma parte disso também, né? Mas deixar que de alguma forma você possa ocupar essa função e que isso passe por você, né? Que você empreste seu corpo para ele, isso passe por você, isso não te passe nada, né? Isso que você possa de alguma forma pensar na questão da transmissão da psicanálise. Enfim, bom, é alguma coisa que eu ainda quero pensar, trabalhar, não sei como, onde, não sei por onde eu vou direcionar isso, mas eu acho que é uma possível continuidade aí do que eu vinha pesquisando. Muito legal, Carol. Dá muita vontade de ler tua pesquisa, porque são muitos pontos interessantes a partir de pensar a psicanálise numa outra cultura, num outro país, né? Entender um pouco das existências, assim, muito legal. Espero que você continue pesquisando, para depois vir conversar com a gente de novo. Eu acho que eu devo seguir alguma coisa por aí, mas eu tenho muita vontade de seguir com o doutorado, ainda estou pensando em algumas coisas, mas acho que agora eu preciso um pouco mais de tempo. Mas tem outras questões mais da clínica, talvez, né? Embora, enfim, a gente faz parte da clínica, né? Mas outras questões clínicas que eu queria explorar um pouco mais, então, não sei, eu acho que preciso de um tempo. Mas é bom esse tempo do mestrado, do doutorado, né? Eu precisei desse tempo também, de tirar um tempo assim até para elaborar como foi o mestrado, né? E poder pensar, bom, e agora o que eu quero para o doutorado? É seguir as perguntas que restaram, né? E que foram efeitos de produção da pesquisa de mestrado no doutorado, ou no doutorado eu vou fazer outra coisa, no doutorado eu fiz outra coisa. Fui para outra. E ok, né? Enfim. Vamos para um bate-bola, jogo rápido? Uma experiência inesquecível. Gente, que horror! Uma experiência inesquecível? Gente, me vieram várias coisas na cabeça, estou tentando recusar todas. Você está resistindo! Estou! Fala uma que você pode falar aqui. Tô aqui. É por isso que eu acho que eu tô recusando todas. Uma experiência inesquecível. Fazer análise.
Uma autora. Uma autora, ai, uma só. Pode Eu falar gosto muito mais da de você Marguerite quiser. Duras, Uhum. gosto muito de Clarice, mas na minha adolescência eu li muito Cecília Meirelles, então acho que E tríade. são mulheres, né? Uhum. Um livro. Ufa, gente, que horror isso não se faz. É o bate-bola do final do De Frente com Gabi. Gente, que horror, eu devia ter me preparado, Não, né? mas não é, mas a ideia é não se preparar. Que horror. Tem um livro que realmente me tocou muito, que são As Parceiras, né? Já tinha falado da autora, enfim. Acho que esse que conta uma história bem pesada. E eu era adolescente, eu li esse livro na época da escola. Isso me tocou de um jeito assim, porque é um livro muito pesado, acho que talvez para um adolescente ler também. Mas isso, de alguma forma, possibilitou abrir minha escuta, sabe? Tipo, se eu posso ler, sentir isso aqui, eu posso ouvir outras coisas. Interessante, Carol. Interessante isso, né? Mas se me vê agora. Ai, mas é interessante. Um texto difícil. Um texto que você considera difícil. A Terceira, do Lacan. Só porque eu precisei escolher um, tá? Mas vocês sabem que tem vários. Trabalhar com a psicanálise fora do Brasil é Um desafio. imagino. Um desafio. Por toda a bagagem que a gente tem também, acho que quando você já faz sua formação aqui, né, entender o cenário, enfim, a cultura, o que você pode dentro da lei também, né, como é que você pode fazer isso funcionar, até a questão das línguas também. Então, acho que é um grande desafio. Uma mulher na psicanálise. Ai! Ai, eu não quero cair nessa. Péssima você. Eu refutando que todas, né? Eu tive excelentes mulheres na psicanálise. Eu fico até um pouco emocionada porque há pouco tempo eu perdi duas seguidas que foram muito importantes para mim na psicanálise. Claro, né? Que foi a Marianela Carneiro Ribeiro, né, que ela funda os fóruns aí no Brasil. Foi minha orientadora na especialização e foi supervisora também. Foi uma pessoa com quem eu compartilhei coisas da minha vida também, em alguns momentos. E Foi uma pessoa importante, né, Carol? muito importantíssima para a psicanálise. Antes dela teve, né, a Andréa Saraiva, que também foi minha professora na graduação, foi minha supervisora, e com quem eu também estabeleci um laço mais próximo de amizade. Enfim, tantas outras professoras que passaram na parte universitária também, né, nessa área acadêmica. Dominique Fingerman, Colette Soler, Elisabeth Tamer, enfim, tem inúmeras mulheres, Lucille Conar, meus pares, né, Juliana Esperandio, você, Fernanda, sei lá, é difícil te dizer um nome, são tantas mulheres que eu admiro tanto o trabalho e a gente sabe da dificuldade de ser mulher, já de saída, né, no que é ser mulher, enfim, a gente não vai entrar nesse rolê, nesse detalhe. Ser mulher no nosso país, ser estrangeira, mulher, né? Enfim, tem tantas outras coisas. Então, desculpa, eu não posso te dar um único nome. E dentre essas, eu acho que elas trazem outros nomes por trás delas. Enfim, são várias. Muito bom. Tem uma indicação de leitura? Você é terrível. Que horror, que perguntas horríveis. Gente, nem análise é tão doloroso. Indicação de leitura na psicanálise? Pode ser. Deixa eu ver o que está na sua mesa. Freud. Eu acho que o Freud é o começo. Aí, acho até que não é da psicanálise. Eu acho que o Freud foi um grande escritor. A gente sabe que a transmissão dele é por essa via, né? Lacan aí para um ensino mais de um falatório, né? Daí os seminários, né? Mas Freud foi um grande escritor. Eu acho que tem muita coisa ali que a gente pode extrair, os textos também sobre a sociedade, enfim.
Mas ficou bem jargão, assim, tipo, ficou péssimo, né? Não, você tá Poderia ter me preparado, ter pensado um mega, assim, pra me dizer culta. Me fugiram todos. Ela é péssima, gente. Eu não faria análise, não lembro, não. É cada intervenção aqui que você, tipo, peraí, como assim? Bom, interessante, porque hoje você vai falar sobre a formação mais tarde. Você trouxe um pouco disso também hoje, quando falou da sua pesquisa, né? No como essas questões estão aí te rodeando, você tem pensado. E aí, o que que você considera importante na formação de analistas? Definitivamente fazer uma análise. É fundamental, né? Fundamental. Mas fazer uma análise mesmo. Porque a gente pode achar que está fazendo uma análise e está fazendo qualquer outra coisa menos psicanálise. É uma coisa que eu brinco nos meus grupos, enfim, que eu falo. Às vezes a pessoa tá falando, acha que tá fazendo uma análise, tá fazendo dança do ventre, xamã, qualquer coisa. Não é isso. Eu ainda não consigo falar dos efeitos da minha análise, inclusive fui interpelada há pouco tempo sobre isso, que me causou, assim, um espanto. Mas eu acho que aos poucos eu tenho podido perceber alguns efeitos, porque às vezes a gente fala de alguns efeitos, mas eles são muitos efeitos terapêuticos. Que é possível, né? Eu acho que tem muita coisa que tem esses efeitos terapêuticos, sei lá, conversar com um amigo, viajar, tem efeitos terapêuticos, né? Sim. Mas um efeito analítico é outra coisa. Uhum. E acho que a gente fica muito repetindo isso, dizendo, você poderia viver melhor com a sua neurose, você... É muito mais do que isso fazer uma análise, sabe? Acho que só quem passou por isso, só quem atravessou que vai de fato poder falar desses... Eu ainda não posso falar disso, ainda estou na minha análise, mas eu acho que a análise é fundamental, né? E eu vou falar disso amanhã. Não é hoje você vai falar sobre o Seminário 5. Não, amanhã eu vou falar sobre o Seminário 5, sobre as formações do inconsciente, por que é que o Lacan vai falar, enfim, das formações do inconsciente, e tem uma frase que ficou aí conhecida como que ele diz que não há formação do psicanalista, apenas as formações do inconsciente. É mesmo, Mas tem uma isso, certa né? questão que a frase não é bem assim, você já sabe de tradução, mas daquilo que rola no boca a boca também, que sim, vai modificando. Sim. Cada um que conta um conto e aumenta e mais um tanto. Mas, enfim, tem uma parte que ele fala sobre isso, realmente. E é isso, eu acho que em grande resumo, e eu vou fazer um spoiler, espero que você não poste isso hoje, porque senão você acabou a minha apresentação amanhã. Não, nem se preocupe. Mas é preciso que a gente entenda esse funcionamento do inconsciente mais do que ler, escrever. Assim é o inconsciente estruturado como uma linguagem, e pegar um monte de A, B, C, D, 1, 2, 3 tempo, não sei o que, fazer bilhares de gráficos, né? Isso você pode entender, né? Mas você só compreende o funcionamento se você fizer uma análise. Se você aprende a ler o inconsciente, né? E é isso que a gente, enquanto analista, a gente tenta nessa transmissão, né? Ensinar, né? Que assim, não é uma coisa ensinar didaticamente, a que esse outro possa ler o seu próprio inconsciente, para poder ler outros inconscientes, né? Tem um texto muito bom da Marie-Josée Latour, que eu fiz a tradução, não sem a ajuda de uma grande amiga também, psicanalista, Cíntia Duran, se chama Ler Lacan, lendo, né? Foi traduzido do francês para o português, eu fiz essa tradução, enfim, né? Está no livro Lacan no Presente, 2021, em que ela fala desse lugar do que a gente lê, né? O que a gente lê numa análise, o que a gente lê com o paciente, né? E ela fala dessa questão de se alfabetificar no discurso do outro. Enfim, é um texto incrível, assim. Esse texto me atravessou, assim, numa forma que ainda estou atravessando os efeitos dessa tradução desse texto, que me tocou, assim, foi um presente para mim. Convite do queridíssimo Antônio Quiné, eu fiz essa tradução. Então, assim... querido. Então, assim, o que a gente lê, né? Como ler o inconsciente, né? Enfim, só atravessando uma análise para a gente poder entender esse funcionamento mesmo. Eu concordo com você. Eu também acho que a análise é fundamental nessa formação. Não tem como não ser sem análise, enfim. O que você diria para as mulheres que estão nos assistindo agora? É a última pergunta, eu juro, para fechar. O que eu diria para as mulheres que estão nos assistindo agora? Seja lá o que vocês queiram ser. Ocupem os lugares, sejam o que vocês queiram ser. Ai, que lindo. Carol, obrigadíssima por estar aqui hoje.
Tô emocionada também com essa tua última fala. Gente, é isso, temporada Mulheres na Psicanálise. É essa vibe. Muito obrigada. Ai, obrigada Obrigada a você mais uma demais. vez. Deixa eu te dar um Adorei. abraço. Obrigada. Obrigadíssima. Tchau, gente. Tchau.